A paz do Senhor, queridos professores, como vocês estão, hein? Gente, já estamos na lição 7, que lição abençoada! E nesse trimestre estamos vendo sobre aprendendo desde o começo. A lição de hoje vai falar assim, olha, o título da nossa lição, Abraão foi amigo do Papai do Céu. E os objetivos da nossa aula, professor, são os seguintes. Os alunos deverão compreender que o Papai do Céu tem uma promessa para cada pessoa e desejar ser amigo de Deus. Então, durante todo o trajeto, tá certo, da sua aula, é necessário que você se lembre que tudo que você trazer da sua aula precisa estar de acordo com os objetivos que estão aqui na lição, tá certo? E seja dinâmica, seja corinho, tudo que você prepara para sua aula deve se encaixar dentro dos objetivos, tá certo, professor? Então, para iniciar a aula com essa temática, eu trouxe aqui uma malinha que você pode estar confeccionando na sua casa, tá bom? Eu peguei uma caixa de sapato, embrulhei ela com aquele papel estilo madeira, peguei uns retalhos de EVA que eu tinha em casa e formei essa malinha. E daí você pode estar tentando fazer na sua casa também. Ou se você tiver alguma malinha na sua casa, leva, tá certo? Porque isso vai atrair a curiosidade de suas crianças. E aí, assim que elas chegarem, vocês vão apresentar, né, a sua mala para elas. Gente, o que vocês têm algo diferente aqui na nossa sala? Aí deixa elas falarem, elas vão ver que tem uma mala ali. Tem sim, tia, tem uma mala. Verdade. O que vocês acham que vai acontecer hoje? Hoje, tia, alguém vai viajar? Sim, eu vou viajar, por isso que eu tô de mala pronta. Vocês querem viajar comigo, crianças? Só que tem uma coisa, eu não vou dizer pra onde eu vou não, tá certo? Vocês vão confiar. Tem certeza? Sim. Aí vocês deixam com que elas falem, tá certo? E aí vocês podem perguntar, mas crianças, e para uma viagem, o que é necessário, hein? Quem aqui já fez alguma viagem? Quem é que gosta de viajar? Nem que seja para casa da vovó, talvez a vovó mora num lugar distante, no interior, né? E aí você pode perguntar, e o que a gente pode trazer numa mala? E ali você pode trazer coisas, né? Que geralmente a gente traz numa mala para uma viagem. E você pode até perguntar para elas irem chutando, né? O que pode ter nessa nossa mala de viagem, tá bom? E aí você vai dizendo, tia, será que tem escova de dente? Tem, é necessário. Escova de dente para viagem, pasta, creme, sabonete, roupa, um lanchinho, né, para não ficar com fome. E ali, professor, você pode trazer a Bíblia Sagrada na minha mala. Não pode faltar a minha Bíblia, a palavra de Deus. E ali você pode trazer coisas, né, para que você possa mostrar para sua criança que você vai fazer uma viagem juntamente com elas, tá bom? E aí você pode permitir com que elas chutem, vá dizendo, quem acertar o que tem na mala vai ganhar um pirulito. E aí você já pode abrir a sua lição desse jeito, tá certo? E para o corinho, tá bom? Para o corinho, eu trouxe aqui uma sugestão de corinho, falando sobre obediência, né? Porque para ser amigo de Deus é necessário obedecê-lo. Então, me veio à mente, né, essa criatividade de fazer esse corinho aqui. Eu vou passar para vocês, tá bom? Ele vai estar em PDF disponível, assim, em uma folhinha mesmo, onde vocês podem deixar lá fixado no seu mural, tá certo? Pra você ir cantando com suas crianças um corinho bem animado que vai mexer com o corpo dela inteiro também, até pra dar uma despertada, tá certo? Olha só como diz. Quem quer ser amigo de Deus, bata palmas. Quem quer ser amigo de Deus, bata palmas. Se amigo de Deus você deseja ser, é preciso sua palavra obedecer. E assim você vai cantando com sua criança, tá certo? Foi uma adaptação que eu fiz. Já existe uma música, né, original, e eu só fiz adaptar de acordo com a temática da nossa lição. Então, professor, sempre quando você tiver alguma temática da sua lição e ficar na dúvida ou não encontrar nenhum corinho,
Peça ajuda do Espírito Santo, ele vai te dar uma letra, ele vai te dar sabedoria para adaptar a letra de algum corinho que já existe também, como foi no meu caso, tá certo? E ali eu pedi ao Senhor, ele me deu e me ensinou como eu poderia adaptar essa letra para a temática da minha lição, tá bom? Porque sempre lembrando, até os corinhos não podem ser aleatórios, é necessário que tudo esteja de acordo com a temática da sua lição, porque você tem um objetivo a ser alcançado no final da sua aula, tá certo? Lembre-se sempre desse objetivo, tá bom? Que a gente estabeleceu aqui, que tá na nossa lição. E aí você pode ir trocando. Quem quer ser amigo de Deus, bata palmas, dê um salto, bata os pés, dê um giro, dê glória a Deus. E aí você vai alternando, vai ser um momento muito gratificante. Suas crianças vão gostar bastante e vai estar trazendo também sobre a temática, que é o mais importante, não é? A gente não pode trazer louvores aleatórios, tem que estar dentro da temática. Lembre-se sempre disso, tá certo, professor? E para a memória, né, o Memorizando, estará disponível também em PDF para vocês esse papel aqui, esse recurso, né? Onde eu coloquei o versículo, tá certo? E tem essas divisórias aqui que você vai cortar. Eu trouxe assim para vocês, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E daí vocês podem cortar, pode dividir a sala em 2 grupos. Aí você dá um cortadinho desse para o grupo das meninas e outro cortadinho desse para o grupo dos meninos. Quem conseguir montar o versículo primeiro, aí ganha, tá certo? Mas lembrando sempre, professor, que é importante você fazer com que os seus alunos, em primeiro lugar, abra a Bíblia, procure o versículo na Bíblia junto com eles. A maioria deles ainda está nesse processo, né, de aprendizagem de leitura e escrita. Então você abre a Bíblia com eles, leia com eles, você fala e eles repetem, tá certo? Em primeiro lugar, é necessário esse contato com a Bíblia Sagrada, tá bom? E depois você faz esse joguinho aqui para montar o quebra-cabeça, tá certo? E no final todos juntos podem repetir o versículo, que é bem fácil, bem pequenininho. Abraão foi chamado de amigo de Deus. A partir deste versículo você pode até conversar com suas crianças, mas crianças, olha só. A nossa aula hoje vai falar sobre um homem que precisou fazer uma grande viagem. Por isso que eu trouxe essa mala aqui. E esse homem, ele foi chamado de amigo de Deus, crianças. E eu queria saber de vocês, crianças, quem de vocês aqui tem amigos? Quantos amigos vocês têm? Vocês gostam de ter amigos? Então, para cada pergunta que você vai fazendo para sua criança, você vai deixando com que cada uma delas dê a sua opinião, tá certo? Se expresse, escute elas, tá certo? É importante você ter esse momento de escutar as crianças, tá bom? Para que elas possam trazer para a sala de aula também as experiências que elas têm do seu dia a dia. Então, deixa elas dizerem, tia, eu tenho 2 amigos, eu tenho uma amiga muito legal. E aí você pergunta, o que vocês mais gostam de fazer com seus amigos? Deixa elas falarem, tá bom? E você pode fechar explorar bastante esse versículo e dizer que o nosso melhor amigo é Jesus, é o nosso Deus. Ele está conosco em todos os momentos. Pode ser que o nosso amiguinho, né, que a gente gosta tanto, nem sempre vai poder estar todo momento conosco, né? Ele tem a hora dele de ficar na casinha dele, mas o nosso Jesus diz na palavra do Senhor que está ao nosso lado. Ele está conosco todos os dias, nos momentos bons, nos momentos ruins, tá certo? A gente pode contar com ele também. E vamos descobrir hoje por que será que Abraão foi chamado amigo de Deus. Por que será? Você pode lançar essa pergunta às crianças, tá certo? E pode começar a contar a história de Abraão. Para a contação da história bíblica, eu trouxe esses recursos aqui, tá bom? Onde você vai poder contar a história. Vai estar disponível também em PDF. Quem não tiver palitinho, não tem problema. Esse recurso aqui está em uma folha de ofício. Então, com o que restou da folha de ofício, eu dobrei e fiz esse palitinho aqui para estar
virando aqui para vocês. Mas também quem quiser deixar soltinho pode, porque pode ir mostrando imagem por imagem, colocando no seu mural, porque os alunos também podem ter uma visualização bem legal de toda a história, tá certo? Se você preferir, pode ir apresentando assim. Fica a seu critério, tá bom? E aí você começa a contar. Crianças, Abraão. Na verdade, antes ele chamava Abrão. Crianças. E Deus, ele disse, Abrão, olha só. Eu quero que você vá para outro lugar. Eu quero que você se mude, Abraão, meu amigo. E olhe, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Seus filhos, seus netos formarão uma grande família. Uma família enorme, Abraão. Mas eu preciso que você se mude. Eu não quero que você mais fique nesse lugar, não. E Abraão, olha, foi correndo falar à sua esposa. O nome da esposa de Abraão era Sarai. E ele comentou com sua esposa, comentou também com o seu sobrinho Ló, porque ele também tinha um sobrinho. E eles tinham muita coisa a organizar, né? Mudança, vai mudar de um lugar para o outro. Então, vamos organizar as coisas. Tiraram um momento para organizar tudo e resolveram partir. Mas crianças, e naquela época, será que existia avião? Era para viajar? Será que existia carro, trem, ônibus? Nada disso. E agora? Lança a pergunta para ela, tá certo, professor? Como foi que Abrão e sua esposa, seus sobrinhos, seus criados, né, seus animais, que ele tinha animais, criava animais também, como é que eles vão levar tudo isso? Como é que eles iriam viajar? Deixa elas falarem, tá certo? Aí você diz, pois é, crianças, naquele tempo não existia nada disso. Ou era a pé, ou dependia de animais. Que animais? O jumentinho, camelo. Então, olha, eles se utilizavam dos animais para fazer essas longas viagens, tá certo? E depois de tanto andarem, hoje em dia para viajar a coisa é um pouquinho mais fácil, né? Pega um ônibus ou pega um avião, no instante chega, mas naquele tempo não tinha tantos recursos assim, tá bom? Então, olha, demorou alguns dias para que Abrão conseguisse chegar onde Deus queria. Mas o tempo passou e eles chegaram na terra que o Senhor prometeu. Mas durante todo o caminho, né, eles precisavam dar uma paradinha, então, para comer, para descansar, montavam a tenda. E era um momento também que não só eles descansavam e se alimentavam, mas que até os próprios animais precisavam descansar também, né, da longa jornada, da longa viagem, tá bom? E finalmente, Abrão chega lá na cidade onde Deus tinha prometido, tá certo? E chegando lá, Deus, ele mudou o nome de Abrão, passou a ser Abraão, que significa pai de muitos, e mudou o nome de Sarai também para Sara, que significa princesa. E o Senhor ali renovou a promessa dele para com Abrão. Abrão, se você continuar sendo meu amigo, se você continuar sendo obediente, né, ao que eu faço, ao que eu mando você fazer, Abrão, a tua descendência vai ser tão grande, a tua família vai ser enorme. Tá vendo as estrelas do céu, Abrão? Pois é, a tua descendência vai ser tão grande que não vai ser possível você contar, assim como a gente não consegue contar as estrelas que tem lá no céu. Alguém de vocês, crianças, já tentou contar as estrelas que tem no céu? Quantas estrelas será que tem no céu? Impossível! Mesmo assim, seria, olha, a família de Abraão, se ele permanecesse firme e obediente. E Abraão deixou essa lição pra gente. Com ele nós aprendemos a ser obedientes, porque a obediência faz com que a gente seja amigo de Deus. Por isso que Abraão era amigo de Deus, porque Abraão não questionou, Abraão não perguntou, Deus, e para onde é que a gente vai? Mas Deus, vai ser muito complicada essa viagem, Deus. Deus, vai demorar quanto tempo? Abraão em nenhum momento questionou a Deus, ele não ficou preocupado com essas coisas não. Ele simplesmente ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E é assim, crianças, que Deus quer que a gente seja também, tá certo? Que nós possamos ser obedientes ao Senhor. E, tia, mas como é que faz pra gente ser amigo de Deus, tia? Olha, só existe um caminho, tá certo? Para que a gente seja amigo de Deus. Somente através dele que a gente pode ser amigo de Deus, que é através de Jesus Cristo.
E eu vou explicar para você, criança, que ainda não conhece Jesus, que ainda não convidou Jesus para morar no seu coração. Você sabia, criança, que o nosso Deus, aí você apresenta, aqui é o plano da salvação. Você vai falar primeiramente do Deus criador, do Deus que ama, que criou todas as coisas, tá certo? Ele criou os céus, as estrelas, a lua, o mar, as florestas, as flores, as frutas, tudo. E tudo que Deus fez foi bom, foi lindo, foi perfeito. E Ele criou também a coroa da sua criação. Qual foi a melhor criação que Deus criou, crianças? Pergunta pra elas, tá certo? Aí eles vão dizer, oxe, tia, a gente. Verdade, Deus ele criou a gente. Só que, ó, lá atrás, Adão e Eva foram os primeiros moradores da terra. Deus ele deu uma ordem para Adão e Eva, só que eles desobedeceram essa ordem. E desobediência a Deus é o quê? É pecado. É. E sabe o que acontece? O pecado, olha, tá vendo esse coraçãozinho aqui? Nos afasta de Deus, faz com que a gente seja inimigo de Deus. E agora, gente? E na Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, ou seja, são inimigos de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Quem é que pode dizer exemplos de pecado? Aí você pergunta para elas, tá certo? Aí você explica. Que pecado é tudo aquilo que eu vejo, que eu penso, que eu escuto, que eu falo, que eu sinto e que eu faço e que desagrada a Deus. Você explica sobre o pecado, tá bom? E você diz, e agora? E agora? Como é que a gente pode fazer para ser amigo de Deus? Aí, olha, Deus, ele é tão bom que elaborou um plano perfeito. Sabe que plano foi esse? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou. Jesus Cristo, ele não está morto. Ele está vivo, está ao lado de Deus. Sim, esse Jesus, crianças, ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte, e a morte eterna, que é viver para sempre como inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Você quer, criança? Não, né? Mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para que pudéssemos de novo ser amigos de Deus. Você quer ser amigo de Deus, criança? Se ela disser que sim, então você diz, olha, então você primeiro precisa reconhecer que é pecador. Quem aqui já mentiu alguma vez? Já desobedeceu papai e mamãe? Já ficou com raiva e com ódio de alguém? Pois é, criança, isso é pecado. Você é pecadora também, assim como eu, assim como todas as pessoas. Mas se você reconhece que é pecador e se você crê que Jesus Cristo morreu pelo seu pecado e ao terceiro dia ressuscitou, você pode sim se tornar muito mais que amigo de Deus. Você pode se tornar filho de Deus. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, a todos quantos receberam deles e do poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nesse momento, a criança que desejar ser amigo de Deus, ser filho de Deus, você faz uma oração pela vida dela, tá certo, professor? E não perca a oportunidade, porque vez ou outra temos visitantes na sua salinha. Muitas vezes temos crianças apenas igrejadas, mas que precisam ter a convicção da sua salvação, de que receberam Jesus em seu coração. Então é necessário que você apresente o plano da salvação para a sua turma, tá certo? E depois você diz, sim, e depois que eu convidei Jesus, você faz a oração por elas, tá certo? Convida, faz a oração por elas, né? E o que você falar, ela repete, tá certo? E depois você diz, agora, olha, o que Deus quer da gente é que a nossa amizade cresça. A nossa amizade com Deus cresça. E como é que a gente cresce com a amizade com Deus? É lendo a Bíblia, fazendo oração e obedecendo o que está escrito na palavra do Senhor. E daí você pode até cantar no final esse corinho, né? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração. Faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Tá certo? Crescer como? Crescer no seu relacionamento com Deus. Crescer a sua amizade com Deus. Apenas lendo a Bíblia e colocando em prática, tá certo? Vindo para a igreja, aprendendo na escola dominical, no seguração infantil e colocando em prática tudo que você aprende. Porque de nada adianta, olha, tá aqui, ler e não colocar em prática, tá certo? Professor, mas também vou deixar disponível uma tarefa, uma atividade para as suas crianças, tá bom? Se você gostou da aula, espero que tenha gostado, curte, comenta e compartilha. E até a próxima, se o Senhor permitir. Fiquem na paz!
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.